Amados, abra a tua Bíblia comigo no Salmo de número 39. Salmo de número 39. Vamos aqui ler a palavra de Deus. Vamos aqui meditar naquilo que o salmista, no caso aqui, foi escrito por Davi. Salmo de Davi, Salmo 39. E Davi aqui, ele nos leva a uma reflexão acerca da vida. Quando ele faz essa oração, na sua oração, ele deixa para nós aqui, uma reflexão sobre a vida, declarando que a nossa vida, ela é curta. Você já parou para pensar nisso? Que a sua vida é curta? E o que nós temos feito com esta vida curta? Quais são os projetos que temos elaborado, vivenciado na nossa vida curta? Então eu quero aqui nessa noite meditar com você nesta palavra, principalmente os versos 4 e 7, onde ele declara isso. Amém? Todos acharam o Salmo de número 39? Salmo 39, diz assim a palavra do Senhor: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe da tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destrói nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Vamos orar? Coloque a sua Bíblia aí na cadeira, no nome de Jesus, e ore a Deus nesse momento. Eu ia pedir para você pegar na mão do teu irmão, olha aí a prática. Mas se você está próximo de alguém, estenda a sua mão em direção a ele a você. Vamos orar uns pelos outros, Nós não podemos tocar fisicamente, mas nós podemos tocar na alma, no coração, uns dos outros. Então vamos fazer uma oração e pedir que Deus, essa noite, Ele venha falar conosco, Ele venha edificar a minha vida, a tua vida, que nós sejamos nesta noite abençoados nesse culto, que a palavra de Deus venha de encontro a cada coração, a cada vida, a cada pessoa que entrou, que está aqui neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Ore pelo teu irmão, ore por ele nesta hora, em nome de Jesus.
Aleluia, Deus. Pai querido, ouça a nossa oração nesta noite, assim como de Davi, Pai, que orou a Ti. Ó Deus, nesta noite nós queremos pedir, como Davi, Pai, que Tu nos dê a conhecer o nosso fim. Ó Deus, a soma dos nossos dias, para que assim, Deus amado, possamos de maneira sábia vivê-los na nossa vida, praticar aquilo que lhe agrada, Senhor Deus. Pai, abençoa nesta noite cada pessoa que entrou aqui neste lugar, abençoa, ó Deus amado, o Teu povo reunido nesta casa, que veio Te adorar, que veio Te glorificar, que veio Te exaltar, Pai. Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração, ó Deus, por meio desta palavra, edifica as nossas vidas nesta noite. É assim que nós oramos, ó Pai, pedimos a Tua bênção e Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem sentar. Então esse Salmo 39, ele é todo, o assunto, o tema principal dele é sobre a brevidade da vida. Interessante que Davi aqui, ele faz uma pausa, né, na sua vida corriqueira, né, na sua existência movimentada, assim como é a nossa vida, né? Nós às vezes não temos tempo para a reflexão, nós não temos tempo às vezes para parar, pensar, meditar acerca daquilo que estamos fazendo com a nossa vida, que é preciosa, que é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus para cada ser humano, a vida. E nós às vezes, na correria, no movimento do dia a dia, muitas vezes nós não paramos para meditar sobre a nossa vida, sobre Deus, sobre a adoração dos nossos dias. Quanto tempo me resta? Quantos anos eu tenho hoje? E quanto tempo eu quero viver e vou viver? Uma coisa é uma expectativa que eu tenho, outra coisa é a realidade, que nós muitas vezes não conhecemos. Nós não sabemos. Ontem estávamos aqui conversando com alguns irmãos e de repente começamos a falar sobre a questão do tempo que temos. É como uma fila, né? Uma fila onde cada um tem um número nesta fila e ninguém quer trocar o seu lugar, né? Ninguém quer trocar o seu lugar nesta fila, ninguém quer furar a fila. Interessante isso, né? Então, nós às vezes não paramos para pensar nesta realidade, que é a duração dos nossos dias. E aí então, Davi aqui, quando ele para fazer esta reflexão, né, o texto fala que ele emudece, ele coloca na sua boca uma mordaça, ele para de falar, porque às vezes nós falamos daquilo que não sabemos. E Davi então ele para, ele senta em silêncio aqui, o texto coloca para nós, e ele começa então a pensar como que a vida é curta. Também o texto aqui coloca para nós, principalmente no verso de número 4 e 7, né, esta brevidade de vida. E Davi então ele começa, a partir desse reconhecimento, ele começa então a fazer uma oração, a partir do versículo de número 8, onde ele clama a Deus por perdão dos seus pecados, e ele clama a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade na vida dele, assim como nós também precisamos fazer todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Estamos vivos, existimos, respiramos por causa da bondade e da misericórdia de Deus, porque Deus tem poder a qualquer hora, a qualquer momento, Ele tem poder, né? E Ele tem o direito, porque Ele é aquele que nos deu a vida, e Ele também é aquele que pode tirar de cada um de nós a vida. E Ele sabe exatamente o dia, a hora, o minuto, o segundo da sua vida, coisa que nós não conhecemos, nós não sabemos. Por isso que um outro salmista, lá no Salmo 90, salmo escrito por Moisés também, que fez uma parada. É importante a gente, de tempo em tempo, parar o que estamos fazendo e refletir acerca da vida.
Moisés também ali no deserto, quando aquele povo caminhava, andava rumo à terra prometida, e por causa da desobediência, Deus mandou que aquele povo voltasse novamente para o deserto, e foram 40 anos para chegar até ali, e durou mais ainda 40 anos para que aquele povo fosse novamente ao deserto. E nesse período de 80 anos, a Bíblia diz que muitos daqueles que saíram lá do Egito morreram no deserto. E Moisés certamente ouvia, né? Cada dia chegava alguém e dizia: olha, você lembra de fulano de tal? Ele faleceu hoje. Ciclano, olha, faleceu ontem. Beltrano faleceu semana passada. E assim então vinha chegando aquelas notícias. E Moisés, quando ele escreve o Salmo 90, ele está exatamente fazendo uma reflexão da vida. E ele entende então que a vida do ser humano é breve, comparando com a eternidade de Deus. E aí então chega no versículo de número 12 do Salmo 90, onde ele faz uma oração que ele diz assim: ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, para que nós alcancemos corações sábios. Nós precisamos de sabedoria para viver a nossa vida. Nós precisamos entender isso. Então esse salmo aqui fala exatamente sobre a brevidade da vida, declarando para nós nesta noite que a nossa vida, a sua vida, a minha vida é muito curta. E prova disso, há muitos textos na palavra de Deus que confirma o que Davi aqui no Salmo 39 traz para nós. Eu quero aqui rapidamente citar para você alguns versículos. Primeiramente, Gênesis, no capítulo 18, versículo 27. Abraão, ele diz lá: sou pó e cinza. O que um homem é? O homem é pó e cinza. O homem veio do pó, veio da cinza, e ao pó e à cinza ele tornará. Abraão então reconhece isso, né, quando ele está ali clamando, intercedendo pelos moradores de Sodoma e Gomorra. Ele diante de Deus, ele fala: Senhor, eu sou pó e sou cinza, ou seja, não sou nada. A minha vida não é nada diante de ti, diante da tua grandeza, diante da eternidade. A nossa vida não é nada. Por mais que vivamos, por mais que cheguemos aí a 80, 90, 100 anos, isso comparando com a eternidade de Deus, não é nada. E Abraão então aqui ele diz: sou pó e cinza, em Gênesis 18, 27. 1 Samuel capítulo 20, versículo 3, Davi, ele admite, dizendo: há apenas um passo entre mim e a morte. 2 Samuel, no capítulo 14, versículo 14, está escrito assim: porque certamente morreremos, e seremos como águas derramadas na terra, que não se podem ajuntar mais. 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 15, está escrito: porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos, como o foram os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há permanência. Jó, no capítulo 7, versículos 6 e 7, escreve assim: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e chegam ao fim sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Isto é a nossa vida. Jó ainda no capítulo 14, o verso 1 e 2, ele vai dizer assim: o homem nascido da mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. No Salmo de número 103, no versículo 14 a 16, o salmista diz assim para nós: pois ele conhece a nossa estrutura,
Lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não a conhece mais. Salmo 144, versículo 4, está escrito: o homem é semelhante a um sopro, os seus dias são como sombra que passa. E Tiago, capítulo 4, versículo 14 e 15, alguns textos, teremos muitos outros textos aqui para citar, mas vamos ficar apenas com esses. Tiago, capítulo 4, versículo 14 e 15, está escrito assim: no entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Todos esses textos aqui deixam claro para nós. Fala da vida do homem, né? Fala da brevidade da nossa vida. Eu não sei se você entendeu aqui essa introdução, o que Deus nessa noite está querendo dizer para você e para mim. Ele está nos chamando a uma reflexão, a um entendimento, a uma compreensão da minha e da sua realidade. Por mais que vivamos, a nossa vida é curta. A nossa vida tem começo, ela tem meio, ela tem fim. Nós aqui nesta terra não somos eternos. Nós iremos perecer um dia. Aquela verdade que o sábio Salomão, quando escreve Eclesiastes, no capítulo de número 12, versículo 7, acontecerá com cada um de nós. Oxalá que aconteça, porque está escrito lá, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O que está escrito lá? Quem sabe? E o pó, e o corpo, volte à terra como era. E o espírito volte a Deus que o deu. Nós saímos da terra, fomos criados do pó da terra. E para a terra, o nosso corpo que foi criado do pó da terra voltará. Mas o homem, ele não tem apenas um corpo físico. Você não é apenas matéria. Você não é apenas um ser material físico. Um ser carnal que tenha carne, que tenha corpo. Mas dentro desse corpo, dentro desse físico, Deus soprou, como lá no Velho Testamento diz, né? Que Deus, quando criou o homem do pó da terra, Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então nós somos almas, nós temos um espírito que habita este corpo. Esse corpo é o meio pelo qual o espírito, a alma se manifesta, realiza as coisas. Mas chegará um dia que esse corpo ele terá que voltar novamente à terra. E esta alma, esse espírito, para onde deve ir? Segundo Eclesiastes, precisa voltar, deve voltar para Deus que o deu a nós, que fez habitar em nós esse espírito. Mas na verdade esse espírito que habita em nós, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser regenerado, ele precisa ser salvo. O que é salvo não é o corpo físico, o que é salvo é o espírito do homem, a alma do homem. Que nós, infelizmente, no tempo que temos, no tempo que esta alma povoa esse corpo, nós não nos preocupamos com ela, nós não nos preocupamos com a alma, com o espírito.
E muitas vezes estamos presos à matéria, aquilo que é físico, aquilo que é visível, aquilo que é palpável. Às vezes nós perdemos muito tempo com aquilo que vai perecer. E esquecemos desta alma, desse espírito que não morre jamais, porque a alma é eterna, ela vem de Deus. E para Deus deve voltar, precisa voltar. E eu preciso estar atento a isso. E daí então o cuidado que eu tenho que ter com esta vida. Não matéria, claro que eu tenho que cuidar do corpo, eu tenho que cuidar das coisas materiais que Deus me dá, mas acima de tudo, por isso que Jesus vai dizer, olha, não vos inquieteis com isso, com aquilo, com o que vocês vão beber, vão vestir, vão dormir. Porque Deus, Ele cuida de vocês, assim como Ele cuida das aves, dos lírios do campo. Antes, busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, para que as outras coisas, as demais coisas, lhe sejam acrescentadas. Às vezes nós priorizamos o material, enquanto Deus, Ele quer e Ele vai acrescentar isso na nossa vida. Esse Deus que tem um compromisso comigo, com você, Ele vai acrescentar aquilo que é material na nossa vida. Mas eu preciso me importar com o seu reino, com a sua justiça, ou seja, com as coisas espirituais. Porque isso não perece, isso não morre, isto é eterno. E nós precisamos entender que a nossa passagem aqui nessa terra, nesse mundo, é uma preparação. Depois que houve a queda do homem, que o homem caiu, o homem pecou, Deus através de Jesus veio para restaurar novamente esta criação, fazer essa criação ser nova. E nós precisamos, uma vez que fomos alcançados pela graça de Deus, fomos trazidos à sua presença, precisamos entrar nesse processo de recriação, de transformação, de mudança, de aperfeiçoamento do nosso espírito, para que quando chegar o momento, quando esta vida breve chegar ao fim, que tem começo, meio e fim, chegar ao fim, nós possamos estar prontos para voltar de novo a Deus, para voltar de novo à nossa morada, a nossa cidade de origem. Aqui no Velho Testamento, muitos dos patriarcas se consideravam peregrinos, porque eles almejavam uma morada, um lugar, eles andaram por muitos lugares, e eles se consideravam peregrinos, e nós também precisamos nos sentir assim neste mundo. A terra não é o nosso lugar final, estamos aqui de passagem. O nosso destino é o céu, a nossa morada é a eternidade. Você foi criado para Deus, para viver com Deus aqui, para estar com Deus aqui, para ter comunhão com Deus aqui, para permitir que Deus trabalhe na tua vida, no teu caráter, na sua maneira de ser, para que depois, quando chegar aquele dia, estejamos prontos, preparados para estar com Deus, com o Senhor, para sempre. Então nós não podemos nos esquecer da brevidade da nossa vida, que a nossa vida é curta, e que não pode, nessa brevidade, faltar alguns itens, algumas coisas importantes em nós, que às vezes nós não valorizamos, nós não buscamos, nós não nos empenhamos nisso. E uma das coisas que deve chamar a minha atenção é o amor. A vida é curta para que você viva sem amar, sem se amar e sem amar a Deus, sem amar as pessoas. O apóstolo Paulo, quando ele fala do amor, e esse amor aqui que eu estou dizendo, não é um amor carnal, não é um amor terreno. Os gregos falavam de 3 tipos de amor. O amor eros, que era o amor atração, né? O amor philos ou phileus,
que era aquele amor de amizade. E existia um outro tipo de amor, que era o amor ágape, ou agapau, que é um amor sublime, um amor puro, um amor sem interesse, um amor que não busca nada em troca. E é esse amor que Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai descrever sobre esse amor. E ele coloca aqui esse amor ágape, como sendo o amor de Deus, o amor perfeito. E ele diz lá, nessa carta, no versículo 1 a 3, está escrito assim, eu vou ler aqui para vocês. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. No verso 3 ele diz, agora pois permanece a fé, a esperança, o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Este amor precisa estar na minha vida e na sua vida. Este amor precisa ser cultivado todos os dias da nossa vida aqui nesse mundo, nesta terra. E este amor, ele também não morre porque ele é eterno. Ele continuará nos céus. Diz o texto que a fé e a esperança, um dia, ela findará, ela terminará. Nós não iremos precisar no céu da fé e nem da esperança, porque nós já haveremos de alcançar aquilo que esperávamos e aquilo que acreditávamos. Mas o amor vai permanecer lá. E na verdade hoje aqui na terra, nós estamos exercitando, estamos praticando, estamos vivenciando aquilo que iremos vivenciar lá. Por isso que nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos aprender com o Mestre Jesus, que nos ensina lá em João, no capítulo 13, do verso 34 a 35, quando ele disse para os seus discípulos assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como que os seguidores de Jesus serão conhecidos? Como que eles eram na igreja primitiva? Era pelo amor. Isso não mudou nos nossos dias, não pode mudar nos nossos dias. Nós precisamos ainda, enquanto aqueles que servem a um Deus amoroso, a um Deus de amor, nós precisamos também estar imbuídos desse mesmo amor. E é interessante que o próprio Paulo vai dizer que Deus, uma vez que nós aceitamos a Jesus e Deus nos deu o Espírito Santo, diz Paulo que Deus derramou no nosso coração este amor, por meio desse Espírito que nos foi dado. Então somos capazes sim de amar, uma vez que fomos aceitos como filhos de Deus, fomos regenerados, passamos a ter ou precisamos ter na nossa vida características desse Pai que é Deus. E a Bíblia diz em João, 1 João, que Deus é amor. E se eu sou filho de Deus, eu preciso ter esse amor na minha vida, no meu DNA. Eu preciso ter esse amor no meu coração. E quando nós pensamos no tempo que temos nesse mundo, querido, nós não podemos viver esta vida curta, esta breve vida, sem amar. Nós não podemos trocar o amor pelo ódio. Tem pessoas que às vezes passam boa parte da sua vida odiando as pessoas, ou odiando pessoas. E às vezes perece
morre com esse ódio. Não. A vida, ela é curta para que nós vivamos sem esse amor para com a nossa família, para com o nosso cônjuge, para com a esposa, para com o marido, para com os filhos para com os pais. Quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 5, parte do capítulo 5 e início do capítulo 6, nós temos ali orientações do apóstolo Paulo para o relacionamento familiar, onde ele fala, ele deixa claro a importância, a necessidade do marido amar a sua esposa, e da esposa respeitar o marido. Uma forma de amor da esposa para com o marido é o respeito. E vice-versa também. Uma forma de amar os pais é aquilo que a Bíblia ensina lá em Efésios capítulo 6. É eu procurar honrá-los. Não importando quem seja o meu pai, quem seja a minha mãe. É meu pai, minha mãe. São dignos de honra. A Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe como o primeiro mandamento para que se prolongue os vossos dias sobre a terra. Então a Bíblia ela traz para nós orientações, ensinamentos, mostrando qual deve ser o nosso comportamento, imbuídos deste amor. Amor em família, amor nos nossos relacionamentos, entre os nossos amigos. Provérbios capítulo 17, versículo 17 diz que o amigo ama em todo tempo e para a angústia nasce o irmão. Em Provérbios 27, 10 diz, não abandones o teu amigo e nem o amigo do teu pai. Uma coisa que acontece nas nossas vivências é que nós conhecemos pessoas. Pessoas passam pela nossa vida. Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ensinar alguma coisa, para nos ajudar, para que de alguma maneira Deus possa usá-los. E às vezes pessoas passam na nossa vida desapercebidos, não são vistos por nós, não são percebidos por nós, não devoltamos a estas pessoas aquilo que elas merecem, não as honramos, não as amamos. O egoísmo às vezes nos impede, né, de amar as pessoas, de termos amigos, de nos relacionarmos com pessoas, de confiarmos nas pessoas. É verdade que o tempo que vivemos hoje, muitas vezes nos leva a duvidar, a não acreditar, a não confiar. Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos, sim, de relacionamentos. Nós não somos uma ilha. E na verdade nós precisamos das pessoas na nossa vida, porque uma vez que elas nos ensinam, também somos instrumento de Deus para ensiná-las. Uma vez que estas pessoas, Deus muitas vezes usa para lapidar a nossa vida, o nosso caráter, assim como também somos usados por Deus para lapidar o caráter delas. E tudo isso precisa ser feito, tudo isso precisa ter a liga, a argamassa do amor. Porque uma vez que nós amamos, como a Bíblia diz, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não permite que nós sejamos num relacionamento egoísta. Mas sim, que tenhamos um coração doador, um coração prestativo. Um coração que não espera algo em troca. Até mesmo muito obrigado, que às vezes nos é negado. Mas nem por isso devemos deixar de amar e de nos relacionar com as pessoas. E por que tudo isso, querido? Porque a nossa vida é breve. Quantas pessoas já passaram pela tua vida que você não conheceu? Pessoas que foram, pessoas que virão e irão. Sem muitas vezes darmos a elas
a oportunidade de nos conhecer e nós de conhecê-las, de aprender algo com elas. Porque todo mundo tem algo para ensinar ao outro, independentemente da sua condição intelectual. Porque nós não estamos falando de intelectualidade, não estamos falando de sabedoria humana, mas estamos falando de pessoas, seres humanos, que Deus muitas vezes coloca nas nossas vidas para que nós simplesmente venhamos amar. Amar de coração, suportar em amor. Mas nós não fazemos assim, e elas vêm e passam. Ou às vezes, como nós muitas vezes não temos este desejo, essa disposição de nos relacionar, de criar vínculos, de termos amigos, nos tornando uma ilha, perdemos a oportunidade muitas vezes de crescer um pouco mais, de realmente chegar àquilo que a Bíblia diz que nós devemos chegar à estatura de varão perfeito, que é Cristo. Cristo é o nosso modelo, Cristo é o nosso exemplo. Cristo se relacionava, Cristo era aberto a relacionamento, a ponto que dentro dos 12 havia um que era o traidor, que era Judas. E você acha que Jesus não sabia quem era Judas? Tanto é que na última noite, ele disse, olha, um dos discípulos perguntou, Senhor, quem vai te trair? Ele falou, aquele que coloca a mão no prato comigo agora. Ele sabia, e foi exatamente Judas. Mas ele não rejeitou Judas. Quando Judas apareceu para traí-lo naquele dia, dando um sinal para os soldados prender Jesus, que era um beijo, e ele se aproxima de Jesus e beija Jesus no seu rosto. Jesus diz para Judas assim, amigo. Ele não fala traidor, ou diz um palavrão para Judas, não. Ele chama Judas de amigo. Amigo, para o que vieste. Então Jesus é o nosso modelo, Ele é a estatura de varão perfeito, ao qual nós precisamos imitar, chegar a ser. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo maior, e foi exatamente Ele que disse para mim e para você, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu também vos amei, sem distinção alguma, não importando quem eram vocês, como os filhos de Barjonas, ou chamados filhos do trovão, dois irmãos iracundos, vingativos, que era Tiago e João, cujo temperamento, cuja maneira de ser, não o temperamento, mas a maneira de ser, porque o temperamento não muda. O seu temperamento não vai mudar, mesmo que você seja cristão, mas o temperamento pode ser sim controlado. E o de João foi controlado, porque João se tornou um homem dócil. Um homem que na última ceia, ele se quedou nos ombros de Jesus. O mesmo João que escreveu as 3 cartas e Apocalipse, onde ele tratava as pessoas, aqueles que se dirigia de filhinhos, e foi o que mais falou acerca do amor de Deus. Então João, ele foi lapidado por Jesus em um relacionamento com Ele, e nós também precisamos, e nós temos que correr. Nós temos que correr atrás do prejuízo, queridos, porque nos resta pouco tempo. Quanto tempo de vida você tem ainda? Quanto tempo você vai viver? Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você tem se relacionados? Quantos amigos você tem? Pessoas que você pode abrir o coração, que você abre o coração? Ou você é uma pessoa fechada? Vai morrer assim? Vai terminar os seus dias desta maneira, desta forma? É importante que nós pensemos nisso.
Pensemos também que a nossa vida é curta para viver sem amor, no que diz respeito à igreja, à comunhão, ao relacionamento que temos aqui dentro uns com os outros. Não somente na nossa casa, com a nossa família, não apenas na rua, com as pessoas que nos relacionamos, mas também dentro da casa de Deus, a igreja, como tem sido a sua comunhão com os irmãos. Dentro da igreja, a igreja que é o corpo de Cristo, onde nós nos reunimos com o propósito de adorar, com o propósito de ter comunhão, com o propósito de orar, com o propósito de nos edificar uns aos outros, com o propósito de evangelizar o mundo. Tudo isso é para a igreja fazer. Olha aí, adorar, ter comunhão, orar, edificar uns aos outros e evangelizar. Este é o propósito da igreja existir. É para isso que nós existimos. É para isso que nós nos reunimos aqui. É por isso que nós estamos juntos. É por isso que somos igreja. E a vida, ela é muito curta para que nós vivamos com uma abordagem indolente, uma abordagem fria, né? No que diz respeito à igreja, desconsiderando a igreja, a importância da igreja, a importância desse lugar, a importância de estarmos juntos, de estarmos unidos. A importância que a igreja, quando nós pensamos que Jesus Cristo, Ele morreu, Ele deu a sua vida pela igreja. Ele se sacrificou pela igreja. A igreja não é qualquer coisa, e a igreja não é paredes. Eu tenho tomado esse cuidado de fazer distinção, de dizer lugar. O lugar é o templo. As pessoas são a igreja. A igreja não é esse templo. A igreja são pessoas, somos nós. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. E Jesus morreu por nós. E nós existimos, Jesus nos reuniu neste lugar. Jesus nos colocou no mesmo lugar com um propósito, com um objetivo. De trabalharmos e fazermos as coisas juntos. Deixarmos de lado as diferenças, os partidarismos. E deixarmos de lado os nossos próprios interesses, as nossas vontades. Abrir mão delas, renunciar a elas, para fazer a vontade de Deus, para cumprir aquilo pelo qual o Senhor nos chamou, nos colocou aqui nessa terra, neste lugar, Rio Branco, Acre. Nós não somos qualquer coisa. E o tempo está passando. O que estamos fazendo? Como igreja do Senhor Jesus? O que você está fazendo com a igreja do Senhor Jesus? A vida é curta. Quanto tempo lhe resta? Quanto tempo você estará ainda aqui congregando, estando nesta igreja, realizando alguma coisa? Nós não sabemos. O tempo é curto, a nossa vida é curta. Nós vimos aqui nos textos, no início, onde a palavra de Deus deixou claro para nós, e por isso nós não podemos perder esse tempo precioso de amarmos uns aos outros, de estar aqui. Cada culto que eu deixo de estar presente é uma oportunidade que eu jogo fora, de estar do lado do meu irmão, de ver o sorriso dele, ou o choro, de compartilhar com ele alegrias e tristeza. É a oportunidade que eu tenho, e cada culto que eu perco é uma oportunidade a menos, que talvez eu não terei novamente, porque eu não sei quanto tempo eu terei ainda nessa terra, quantos cultos ainda eu vou participar, eu vou estar ao lado do meu irmão, eu vou estar na igreja. Então a vida é curta.
A vida é curta, como o próprio salmista aqui no verso 7, ele vai dizer: e eu, Senhor, que espero, ele pergunta, e eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Ele diz, depois que ele fala da brevidade da vida, ele vai dizer: Senhor, e eu? Diante de tudo aqui, diante do que eu estou aqui meditando, pensando, que eu não sou nada, que eu tenho pouco tempo, Senhor, e eu, Senhor, que espero, qual é a minha esperança? E ele mesmo responde: olha, a minha esperança é o Senhor. Tu és a minha esperança. Então a vida é curta, querido, para que nós também vivamos esta vida sem o Senhor. Afastado dele, distante dele. O salmista aqui percebe que a vida é muito curta para vivê-la sem o Senhor. Lá no Salmo de número 73, o verso 24 a 26, o salmista diz assim: tu me guias com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. Do meu coração, porém, Deus é a fortaleza e o meu quinhão para sempre. Depois você lê com calma o Salmo 73, que foi escrito por Asaf. Asaf era um servidor do templo, ele era um levita, e ele começou a observar os ímpios, ele começou a observar que os ímpios prosperavam, que os ímpios não temiam a Deus, no entanto eles viviam bem, e ele começou a ter inveja daquela vida regalada, aquela vida sossegada, aparentemente sossegada, tranquila. E ele diz que chegou ao ponto até de dizer ou pensar se valia mesmo a pena servir a Deus, porque enquanto o ímpio, aquele que não servia a Deus, deleitava nos prazeres da vida, ele servindo a Deus, tinha tribulação, provação, luta. Mas aí o Senhor o levou Asaf ao templo, e ali Deus pôde falar ao coração dele e mostrar para ele o fim dos ímpios. Às vezes nós estamos vivendo a vida pautada no aqui e no agora, no que estamos enxergando, no que estamos vendo, mas a nossa vida ela não pode estar pautada naquilo que vemos, naquilo que enxergamos, naquilo que sentimos. A nossa vida precisa ser vivida pela fé, por uma confiança, por uma dependência de Deus. E Asaf então pôde entender o fim dos ímpios. Ele viu o destino final dos ímpios. E ele então chega a essa declaração: Senhor, tu me guias com o teu conselho e depois me receberá em glória. Aqui tem eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Ele chegou a essa conclusão. E nós temos que ter no nosso coração esta convicção de que não podemos viver sem Deus. Esse tempo que temos na terra, esse tempo que nos resta na terra, precisamos viver com Deus, não distante dele. Porque como eu estava hoje à tarde pregando aqui, dizendo da bem-aventurança, né, daquele que morre no Senhor. A pessoa que morre no Senhor, ele é bem-aventurado, ele é feliz, porque a morte no Senhor revela que aquela pessoa, quando chegou a sua hora, quando chegou início, meio e fim, ele não estava distante do Senhor, ele estava com o Senhor, por isso ele morreu no Senhor. E uma vez que eu morro no Senhor, que eu parto desta vida para outra no Senhor, eu estarei com Ele para sempre. Agora é triste quando eu passo a vida toda distante de Deus e morro sem Deus. Sem Deus, eu continuarei na eternidade. Porque entenda você que assim como o céu é eterno, o inferno também é. Como eu disse para vocês, o corpo é perecível, mas a alma não.
Essa alma que é eterna, ela tem dois lugares, tem dois destinos. O primeiro destino é o céu, mas o outro destino é o inferno. E em ambos lugares, esta alma que é eterna, ela não perece lá. Onde queremos passar a eternidade? No céu ou no inferno? O que vai definir a minha eternidade no céu ou no inferno é a minha vida ou não com Deus aqui na terra. Então eu não posso viver esta vida curta sem o Senhor. Então priorize Deus na tua vida todos os dias. Acorde com Ele, ande com Ele, durma com Ele, viva com Ele. Não o abandone, não o deixe por nada. Mantenha-se firme, mantenha-se fiel. Faça Deus ser a sua prioridade. Não seja um homem insensato, como foi aquele da história lá de Lucas, do rico insensato. Aquele homem que tinha bens. E aí ele, naquele ano, prosperou. Ele disse: o que eu faço? Já sei. Eu vou construir celeiros maiores ainda. E vou dizer para minha alma: alma, tens agora bens para muitos anos. Come, descansa, dorme, regala-te. E a Bíblia diz que naquela noite ele ouviu a voz dizendo: louco, hoje o Senhor te pede a tua alma. Para quem será? Para quem você tem preparado? Aquele homem, ele viveu a vida buscando as riquezas, os bens materiais, esquecendo-se de Deus. Ele não se preparou. E naquela noite o Senhor pediu a ele a sua alma. E ele não estava pronto, ele não estava preparado. Nós precisamos, nesse tempo que nos resta, nesse tempo que temos sobre essa terra, viver esta vida com o Senhor e para o Senhor. Amém? A palavra de Jesus, lá em Mateus 16, 26, diz assim: pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Eclesiastes, no capítulo 12, verso 13 e 14, Salomão, que escreve Eclesiastes, diz assim: este é o fim do discurso, tudo já foi ouvido. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem, porque Deus há de trazer em juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, que quer seja bom, quer seja mal. O dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Amém? Então que nesta noite nós possamos aprender, à luz desse texto, a tirar o máximo proveito dos nossos dias. Quantos dias eu tenho ainda de vida? Tire o máximo de proveito desses dias, né? Não desperdice as oportunidades que Deus tem lhe dado com as coisas espirituais, com as coisas que realmente são importantes. Ele, Deus, sua família é importante. Marido, sua esposa é importante. Esposa, seu marido é importante. Pais, seus filhos são importantes. Filhos, seus pais são importantes. Cuidado com os seus projetos, com o que você tem projetado. A Bíblia diz que o homem faz plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Cuidado com aquilo que você tem colocado nos seus projetos, o tempo que você tem gasto, com muitas coisas que às vezes não irá acrescentar no campo, no âmbito espiritual. Priorize as coisas espirituais. Porque as coisas materiais, elas são passageiras, são efêmeras.
O próprio Salomão, quando escreve Eclesiastes, o tema de Eclesiastes é vaidade. Você sabe o que significa a palavra vaidade? Alguém sabe? O que a palavra vaidade significa? Inútil, sem valor, de pouca importância. E Eclesiastes, Salomão chega à conclusão de que a vida sem Deus, a vida focada em projetos puramente humanos, é pura vaidade, é perder tempo. Perder tempo com coisas fúteis, com coisas inúteis, com coisas passageiras. E uma vez que nós perdemos tempo com essas coisas e deixamos as coisas importantes de lado, a vida termina. E nós chegamos à conclusão que poderíamos ter amado mais a nossa família, os nossos amigos, os nossos irmãos, pessoas que Deus colocou nas nossas vidas, e nós, por puro egoísmo, pensando apenas em nós mesmos, negligenciamos, deixamos, e a vida passou como um vapor, e nós ficamos. Então que nós nessa noite possamos pensar em todas estas coisas. E eu trago aqui um pensamento de um escritor muito conhecido, né? Acho que ele é também, não sei se é psicólogo ou psicanalista, Augusto Cury. Ele disse o seguinte: descobrimos a nossa espiritualidade quando despertamos para a finitude da vida. Por isso, achei muito interessante isso aqui, por isso velórios nos fazem tombar no silêncio. E ele está certo, porque novamente Salomão, escrevendo lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, ele vai dizer assim: olha, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Interessante, quando estamos numa festa, estamos pensando apenas na festa, naquilo que é momentâneo, naquilo que é passageiro. Mas quando estamos diante de um corpo, observando aquela vida que foi, que partiu, que chegou a sua hora, nós pensamos também na nossa hora, na nossa vida. E isso nos leva então a uma reflexão acerca do que é a vida e do que nós estamos fazendo com a nossa vida. Que você saia daqui nessa noite pensando estas coisas, e que você tome nesta noite, em nome de Jesus, uma decisão de viver a sua vida da melhor maneira possível, de maneira a agradar a Deus. Amém, amados? No nome de Jesus. Quero convidar o louvor. Nós vamos fechar nossos olhos agora, vamos orar. Nós vamos falar com o nosso Deus. Nós vamos colocar diante do Senhor a nossa vida nessa noite. Nós vamos, quem sabe, nessa noite, se o Espírito Santo de Deus falou ao teu coração, fazer conserto com Deus, consertar a nossa vida, apresentar a nossa vida ao Senhor, pedir, quem sabe, ao Senhor nessa noite, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Quem sabe nessa noite reconciliar, quem sabe nessa noite consertar com um ente querido, com alguém da tua casa, com alguém do seu trabalho, da sua rua onde você mora, com alguém da igreja. Não perca as oportunidades que Deus concede a cada um de nós. Você que veio nessa noite para ouvir a palavra de Deus, esta é a palavra de Deus para você. Esta é a palavra de Deus para cada um de nós. Então feche os seus olhos agora,
Dê uma resposta para o Senhor nesta noite. Ore a Deus. Peça a Ele misericórdia. Davi aqui, quando orava, ele clamou também ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados. Ele clamou pedindo ao Senhor bondade de dias sobre a sua vida. Que nós possamos nessa noite também pedir ao Senhor: Deus, olha para a minha vida, olha para mim, Senhor. Conceda-me nesta noite a tua graça, o teu favor, o teu perdão. Abençoa a minha vida, Senhor. Abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Abençoa, Deus amado, nesta noite, em nome de Jesus, a tua igreja. Enquanto nós cantamos, nós adoramos ao Senhor, você pode orar. E se você sentir no teu coração desejo de sair do teu lugar e vir ao altar de Deus, consagrar a tua vida, apresentar a tua vida a Deus, faça isso em nome de Jesus. Aleluia, Pai.